nessas próximas 2 aulas sobre FIBO, eu vou te ensinar exatamente passo a passo como aplicar FIBO da forma correta, como identificar os melhores pontos para poder entrar e até como usar isso com outras ferramentas, beleza? Então vai ser bem passo a passo, desde o zero e até você conseguir usar isso da melhor forma, uma forma exatamente profissional, beleza? Então vamos lá. Então, bem direto ao ponto, primeira coisa que a gente tem que saber é sobre ondas de Elliott. E eu sei que você já está cansado de ver isso por aí, mas eu preciso que você entenda isso aqui bem a fundo para a gente conseguir aplicar FIBO da melhor forma possível. As duas coisas andam juntas, tá? Quando a gente está falando sobre ondas de Elliott, né? Elliott foi um cara que identificou que o mercado se comporta em ondas, e ele começou a mapear isso. E aí tem várias formas de você observar que a onda 1 tem que fazer isso, que a onda 2 faz aquilo, aquela coisa toda. Então vamos simplificar para a forma mais fácil, só para vocês entenderem a base. Na lógica das ondas de Elliott, nós temos as ondas de impulsão, né, que são as ondas maiores que começam a movimentação, e as ondas de correção, que são as ondas que fazem essa movimentação contrária, né? Daqui teria, no caso, a onda 1, impulsão, onda 2 de correção. Uma onda 3, que normalmente seria um pouco maior, que seria outra onda de impulsão. Uma onda de correção, uma última onda de impulsão, e agora viria um padrão A, né? A, B, C, fazendo a troca da característica, e o mercado meio que se repetiria a partir daqui, tá? Bruno, a gente vai usar isso? Isso é importante? Isso é uma coisa que eu vou ficar contando onda no dia a dia? Não, não vai. Isso aqui é só uma teoria, tá? É só para você ter essa lógica. Por que isso é importante? Porque a FIBO, ela é uma régua, tá? Ela não é um negócio ali que pega a onda, coloca aqui e tá tudo certo. E os números que vão fazer toda a mágica. Não só assim que funciona. Só que entender como o mercado se comporta, entender essa característica de comportamento, é o que te faz saber o momento exato para poder se posicionar, tanto para a compra quanto para a venda, e principalmente colocar a ferramenta ali para poder te ajudar. Então, seguindo essa lógica das ondas de Elliott, o que não pode acontecer? Quando acontece um movimento de impulsão, quando o mercado agora entra, por exemplo, muito mais demanda do que oferta, nesse caso aqui, onde começam a ter muito mais pessoas comprando do que vendendo, ou poucas pessoas vendendo e agora qualquer compra desloca o preço para cima, esse movimento ele não pode ter uma correção muito grande. Então, ele vai fazer a movimentação e nessa correção, nesse movimento aqui, deveria vir, no máximo, entre 50% a 61% da correção. Ele não poderia passar, entre aspas, disso, porque se ele voltasse muito, não caracterizaria um movimento de correção. Poderia ser um movimento aqui onde o mercado estaria indeciso, tá? Logo em seguida, vira um novo movimento de impulsão e essa mesma lógica se aplica. Então, sempre vai ter isso de, quando o mercado vai para uma direção, a correção não pode passar muito entre 50% a 61%. Né? Se passa, começa a ficar estranho. Mesma coisa na baixa, quando o mercado entra agora no novo movimento de baixa, ele não, na partir do movimento de impulsão principal, ele não poderia voltar entre 50% a 61%. Senão não caracterizaria uma correção, seria um movimento um pouco mais errático. E aí viria uma nova movimentação. Onde que vem o primeiro erro, né, das pessoas quando vão falar um pouco sobre FIBO e ondas de Elliott? Eu tenho que aprender a identificar qual movimento. Todos os 5, ficar contando qual doido aqui? Ou só identificar o movimento 1, que é aquele que, entre aspas, eu teria uma garantia que seria um movimento que realmente as pessoas começaram a mudar o comportamento. Muitas pessoas fazem errado. Muitas pessoas já chegam aqui, veem, por exemplo, esse movimento aqui de alta, por exemplo, o movimento 3. Olha, uma impulsão, bota a FIBO ali e espera acontecer um milagre. Você entende que, por exemplo, se eu não sei se realmente esse movimento agora vai ter gente vendendo ou não, se eu não sei lidar com o mercado, se eu não sei fazer uma leitura decente, pode realmente entrar oferta aqui e o mercado voltar a trabalhar aqui abaixo dessa região. E tá tudo certo. É assim que o mercado funciona. E aí eu me apego à ferramenta como se ela fosse a solução dos meus problemas. Como se ela fosse matar a parte técnica, como se ela fosse matar a minha parte de estudo. Eu aprendi lá que a FIBO é assim, aonde é assim, coloco, se der errado, boto a culpa no mercado, se deu certo, eu que sou foda. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, por que isso aqui é importante? Por que eu tô falando disso? Existe uma forma da gente poder observar e identificar o momento que acontece essa quebra de estrutura, quando o mercado começa a trabalhar para uma nova direção. Quando ele está, por exemplo, aqui com muita demanda e agora começa a ter mais oferta. Da forma mais simples possível, através da quebra de linha de tendência. Então, para pensar, a gente tem aqui aquela lógica, né? Topos e fundos ascendentes, tendência de alta.
Quando a gente tem uma quebra dessa estrutura, provavelmente a gente está tendo uma quebra da característica do movimento. A gente para de ter o preço cada vez mais fazendo correções curtas e ganhando impulsão, correções curtas e impulsão. Quando a gente tem a quebra disso, a gente começa a ter um novo comportamento. E aí, entre aspas, uma certeza de que o mercado agora está indo para uma nova direção. De que as pessoas que estão negociando nesse momento podem agora estar mais focadas em venda do que em compra. Adivinha que momento que faz sentido realmente você colocar uma FIBO? Exatamente. A partir do momento que acontece uma quebra dessa característica, uma quebra dessa movimentação, faz sentido a gente pegar nossa ferramenta de FIBO e encaixar aqui para ela fazer o papel justamente de uma régua. De falar assim, a régua não deve ser colocada desse movimento, porque esse movimento ele não faz parte do movimento completo. As pessoas que estão vendendo, pensa na lógica. Eu, como comprador, eu quero comprar mais barato. Eu, como vendedor, eu quero vender mais caro. E se você pegar agora esse referencial aqui do histórico e do preço, aqui foi quando começou a ter as vendas, que seria o melhor preço de venda, foi o preço mais caro que a gente conseguiu vender, e aqui foi o preço mais barato. Esse meio de campo aqui, ó, que a galera normalmente marcaria aqui, não é o melhor preço de venda. Logo, se as pessoas começarem a entrar demanda, as pessoas aceitarem pagar e começar várias pessoas comprando aqui, faz sentido para mim sair vendendo aqui ou esperar um pouco mais para conseguir vender no preço mais caro possível. Tá vendo? Então, não é simplesmente tem uma impulsão, coloca minha FIBO e reza. Tá? A gente faz essa lógica, entender a característica do movimento para que eu consiga me adaptar a ela, identificar o que está acontecendo e escolher os melhores preços. Quando eu for colocar minha FIBO agora, eu vou estar bota minha reguinha para fazer o cálculo de correção do preço mais caro até o preço mais barato, por exemplo. Do mais caro ao mais barato. Do início da estrutura para o final da estrutura. Aí sim, eu vou ter uma régua aplicada da forma correta. Bruno, mas então é errado eu pegar essa FIBO daqui de baixo do preço mais barato e colocar ela até o preço mais caro para poder identificar as correções aqui? Não, não é errado. E é por isso que você tem que prestar atenção primeiro sobre as quebras de estrutura. Não é a FIBO, muito menos a contagem de onda, e sim a quebra das estruturas. Eu tenho que olhar para um gráfico, identificar isso, daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui nessa aula ainda, tá? Relaxa, vamos fazer isso aqui de forma prática. Identificar essa estrutura e a partir dela começar a aplicar. Beleza? Entendendo isso, vamos agora para a parte de FIBO. Segunda coisa importante sobre FIBO. A galera fala assim, ah, não, é de baixo para cima, é de cima para baixo, como é que eu marco? Vamos entender a lógica aqui. Quando a gente está usando a FIBO pensando sobre retração de FIBO, a gente está basicamente pegando uma referência, um ponto A e um ponto B, para a gente identificar o que seria o nível de correção. Então pensa, aqui é o meu ponto zero, né, que é o B seria meu ponto zero, porque aqui é onde o preço está agora, e aqui seria meu ponto 100, porque é 100% movimento. Se eu estou medindo o movimento de alta e eu quero saber quanto de correção ele pode ter, o 100% fica embaixo. Para quê? Para que agora a minha FIBO fique assim, ó, 38%, 50%, 61%, 78%, 88%. É correção do movimento por completo. Então, se o preço sai do zero para cá, aqui vai dar 38% do movimento por completo. Se ele desce um pouquinho mais, chega em 50%. E daí vai. Quanto mais ele desce, mais correção tem. Mais percentualmente falando, mais profundo fica. Então, o 100 fica abaixo, o 0 fica em cima. Como a gente marca isso? A gente marca isso a partir do movimento. Então, se o movimento é de alta, por exemplo, fez assim, caiu e subiu. Então, eu vou pegar minha FIBO de baixo para cima, acompanhando o movimento. Se foi alta, de baixo para cima. Se for de baixo, de cima para baixo. Isso já vai fazer com que a FIBO fique certinho, 100% do lugar que você começou. Tá? Então, se você traça a favor do movimento, ela vai marcar como correção. Se você marcar ao contrário agora, se você coloca a FIBO ao contrário de, não, vou começar de cima para baixo no movimento de alta, você vai ficar com os números invertidos. Só que aí você vai ter um número acima. Como assim? Você vai ter um número assim, ó. Vai ficar aqui 61, 50, 61, 50, desculpa, 78, 88, 78, 61, 50 e 38. Só que acima agora vai ter o número lá de 161.8 e 200 e alguma coisa que eu não lembro.
o que seria isso? Seria para a gente fazer uma projeção do movimento. Para a gente poder identificar o seguinte. Eu quero agora saber aonde que o preço tende a parar e aonde ele vai tender a buscar. Então ficaria assim, ó. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, e agora está identificando onde seria meu possível ponto C, né, um ponto aqui de correção, para que eu tenha um alvo específico do movimento, para eu poder identificar onde seria a minha próxima onda. Seguinte aqui o conselho, a parte da zona de Elliott. Onde seria a minha próxima onda? Então, a partir de agora, eu teria o quê? 61% acima do 100. Eu teria um alvo de onde seria meu ponto D. Onde que seria o ponto D de parada? Onde ele poderia buscar. Tá? Então, se eu acompanho o movimento, eu tenho correção. Se eu faço ao contrário, eu tenho projeção. Tá? Então, se alguém chegar para você e falar, não dá tudo a mesma coisa? Não, não dá. Vai ficar um pouco diferente os níveis e a lógica muda um pouco, porque agora os nossos níveis de projeção vão ficar acima. Beleza? O que a gente vai usar? A gente vai usar a retração de Fibonacci. Eu quero saber nível de retração, então a gente sempre vai acompanhar o movimento. Tá? Então vamos entender aqui rapidão, antes de ir para o gráfico, para você pegar isso aqui bem prático. Primeira coisa, vamos identificar em qual estrutura que o mercado está. Então, se o mercado está em alta, por exemplo, faz essa movimentação aqui. Subiu. O que a gente tem que identificar? A linha de tendência. Então, vamos pegar aqui o ponto X, o outro ponto X e vamos linkar. Se ele fez a quebra do movimento, agora a gente pode marcar nossa FIBO. É uma regra para o traçamento da FIBO, tá? Então, se ele estava em alta, a gente marca essa linha de tendência como referência, não para poder operar, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Uma linha de tendência como referência, e a gente vai identificar agora a nova estrutura, onde seria a nossa onda 1 da zona de Elliott, no momento que acabou de acontecer essa quebra de característica. Então, vamos pegar aqui, no caso, já que para retração de FIBO, vamos pegar aqui do movimento A, que é o início do movimento, para o movimento B, que é o final do movimento. E agora ele vai dar para a gente aqui os possíveis pontos de correção. E aí sim, a gente pode acompanhar o movimento com um pouquinho mais de segurança. Beleza? Vamos para o gráfico agora. Boa! Vamos aqui um exemplo gráfico agora, tá? Vou pegar um gráfico limpo aqui, só para a gente entender. Estou aqui com o Eurodólar, encontrei um momento legal aqui. E vamos lá. Primeira coisa, para eu aplicar FIBO, eu tenho que ter um movimento volátil. Obviamente. Se eu não tiver um mercado muito lateral, se eu tenho um mercado um pouco mais lento, não tem volatilidade suficiente para encaixar uma FIBO. Eu vou estar encaixando aqui e rezando para que aconteça, tá? Qual a primeira característica que a gente tem que ver? E eu vou falar mais sobre isso na aula 2, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu tenho que ter muito movimento e principalmente quebras de linha de tendência, quebra de comportamento. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente estava com o gráfico do Eurodólar, bonitão, uma estrutura de queda ao decorrer do dia. E a gente identificou aqui, por exemplo, a partir daqui, que a gente teve um ponto A, fez uma correção, voltou para fazer um teste, fez um novo movimento e continuou caindo. Né? Então, eu posso traçar uma FIBO nesse movimento para cá? Vamos ver? Eu tenho um ponto 1, um ponto 2, eu marco a linha de tendência, eu tenho aqui uma quebra da estrutura. Então, de novo, a gente precisa identificar uma quebra de estrutura. Ó, quebrou a estrutura, a gente pode marcar nosso ponto A, nosso ponto B e tentar pegar o ponto de correção. Beleza? Então, olha só o tanto de oportunidade que a gente teve aqui a partir dessa primeira quebra. Ó. Ponto A, ponto A, ponto B, em duas valinhas. Ela bateu um teste na 50, veio esticado direto e quase voltou na 88. Então, né? Aqui, obviamente, o melhor preço seria 78. Vou deixar claro. Logo em seguida, deu outra pancada em queda, né? Outro movimento em queda e voltou fazendo correção. Ele já deu uma retraída aqui direto na 38, depois na 50 e quase buscar 61, que seria o que eu pegaria aqui para ser bem sincero com vocês. Então, por que a gente consegue ter um pouco mais de clareza dessas correções ou como que elas podem ser feitas? Por causa que no momento que acontece essa quebra da estrutura, né, que quebrou esse movimento, eu tenho, entre aspas, uma certa mais segurança de que as pessoas agora vão começar a mudar a característica, que vai entrar mais venda do que compra. Então, a gente consegue perceber isso, de que aqui para cá e agora um teste poderia vir aumentar a oferta. Você vê que depois que, por exemplo, como ele não voltou ainda acima da estrutura, todo o movimento aqui ainda era válido. Eu poderia estender minha FIBO do ponto A, do preço mais caro, já que ele voltou a fazer um teste e continuou, estendendo a minha FIBO cada vez mais, para poder pegar sempre o preço mais barato. Do mais caro para o mais barato. Tá? Então, ó, vamos pegar a FIBO aqui. Daqui para cá. Olha lá. Então, ó, teste em cima aqui da 50.
Depois aquela movimentada um pouco a mais, buscando aquela região aqui, um pouco acima da 61. Depois aquela outra movimentada que buscou aquela região ali de embaixo, junto com outras regiões, em cima da 78. Beleza? Então, já está claro as faixas de preço. Eu já tenho uma noção muito clara de quais são as faixas de preço de interesse. Depois a gente vai aprender como refinar isso aqui e como identificar esse tipo de movimento aqui, tá? Relaxa. Beleza. Se vocês entenderem isso aqui, vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma quebra de característica. Ó, você pegar desse preço e pegar daqui, por exemplo, seja daqui ou seja daqui, dá para poder traçar uma quebra? Dá. Posso pegar daqui para cá? Também dá. Então, eu posso traçar uma fibra daqui para cá? Posso. Pô, Bruno, mas aqui não está dentro da movimentação de baixa? Exatamente. Então, existem momentos que a gente pode encaixar uma fibra de baixa com o movimento macro e uma fibra de compra, por exemplo, no movimento micro. Só que você tem que tomar cuidado justamente por isso, porque aqui pode acontecer o movimento macro, é óbvio que aqui era venda, então o mercado poderia andar um pouco mais. Mas como a gente está sempre pautado em cima da movimentação central, da quebra da estrutura, você tem um pouquinho mais de confiança para isso. Então, muitas vezes vocês veem lá eu dando entrada e tem uma fibra assim e depois outra fibra assim na minha fibra automática. Então, a minha fibra automática ela faz justamente isso. Ela marca tanto o movimento em compra quanto o movimento em venda. Para ficar justamente claro e fácil de interpretar. Então, olha só esse exemplo aqui. A partir do movimento da quebra, joga para o preço mais alto. E olha só. Teste direto da 50, teste da 61, o movimento aqui um pouco mais forte, abaixo da 78 e na 88, buscando quase 100%. Então, a gente teria oportunidade de venda, várias oportunidades de venda, várias, e depois várias oportunidades aqui de compra. Depois, ó, para poder finalizar essa lógica. Aqui, o que aconteceu? Bruno, mas eu posso traçar uma fibra a partir dessa quebra de estrutura? Pode. Só que começa a ficar perigoso. Você pode ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro? Pode. Mas fica perigoso, porque olha só a estrutura que o mercado fez. Ele não perdeu a estrutura. Não é igual ao movimento passado, que ele estava numa tendência clara e voltava para fazer as correções. A gente está aqui trabalhando agora no mercado praticamente lateral. A gente não tem oscilação, a gente não tem aquele movimento muito rápido de vai e volta. Né? Então, aonde que começa a fazer sentido? A partir do momento que ele quebrou essa movimentação aqui. Ó. Então, ó, tá vendo que ele caiu, fez um teste, depois desceu de novo, depois subiu de novo e ainda assim não tinha quebrado a estrutura. Logo em seguida, fez outra movimentação e só aqui ó, ele fez a quebra. E aqui que começa o erro. A galera começa a traçar a fibra a partir daqui, ó, daqui para cá. E como a gente viu aí, não é daqui do ponto A para aqui, para o ponto B. É a partir daqui, porque esse daqui foi o preço mais barato negociado antes de movimentar. Se as pessoas forem agora comprar, né? Se as pessoas que compraram, ou melhor, que compraram aqui, começarem a vender, aonde que elas pensariam em comprar de novo? Não é aqui. É a partir daqui. Porque aqui foi onde começou. Aqui foi o preço mais barato a ser comprado. Entendeu? Então, aqui a gente pode traçar uma fibra, ó, a partir do momento que ele quebrou essa movimentação por inteiro. Ó. Então, ó, tá lá. Então, onde que são os nossos alvos? Deixa eu trazer aqui para frente. Olha lá a movimentação. Onde são nossos alvos? Bruno, pé aqui para baixo. Essa 61 aqui já faz sentido? Nem tanto, porque agora a gente teve o quê? Uma outra quebra do movimento. Então, é por isso, sempre preste atenção na quebra de movimento. Olha como o preço veio trabalhar aqui embaixo. Já não era esperado ele vir trabalhar aqui embaixo? Em vez de eu ficar trabalhando aqui contra a movimentação que o mercado está fazendo, quando eu identifico essa estrutura que faz isso daqui, eu fico sempre um passo à frente. Eu já imagino que as quedas aqui vão ser mais fortes, porque eu já estou vendo que o mercado está muito caro. Tá vendo? Então, é muito tranquilo você pegar essa lógica. Sempre olha as quebras de estrutura, tá? Aqui foi o último exemplo. Olha os testes diretão lá, tá vendo? Então, ó. Olha a diferença dos testes que aconteceram na alta, que logo depois de quebra de estrutura, para agora, na baixa. Aqui, ó. Aí você pensa, pô, Bruno, mas aí também não quebrou? Não. Ponto 1, ponto 2, arrasta. Ele foi quebrar a partir daqui. Então aqui cabia uma fibra de alta e uma fibra de baixa. A principal, a de baixo. Então olha só, voltou, fez um teste, depois explodiu, fez um teste na 50, um teste na 61, depois outra explosão, voltou lá no teste na 78. E o preço morreu aqui antes de voltar para fazer um teste. Então é sempre assim, sempre identifique a estrutura, sempre. Seja ela no movimento em alta, né, em forma de tendência, seja ela de forma um pouco mais lateral.
Então, sempre identifica qual for o ponto mais caro, o ponto mais barato, identifica isso e espera quebrar. Um dos maiores erros da galera quando está começando é justamente esse. Você quer operar porque você quer operar e acabou, em vez de lidar com o que o mercado te dá. Então aqui, olha lá, olha os testes aqui das regiões. Ó. Tá? Então fica de dica agora, né? Vamos para a parte 2, onde é que eu vou explicar alguns macetes e como você pode usar isso com outras ferramentas. Mas fica de exercício para você agora dessa aula, deixa eu até botar meu rosto aqui. Fica de exercício para você dessa aula, ir lá nos meus destaques, onde é que tem a aba de Fibonacci, e observar exatamente as entradas que eu mostrei. Tá? Todas as entradas que eu faço. Porque assim, é muito fácil chegar para você aqui em gráfico parado, mostrar, olha aqui, funcionou, sendo que na prática eu não usaria. Então, vai lá e observa tudo isso aqui que eu estou mostrando para você de forma prática. Nos destaques deve estar como Fibonacci, o show da Fibonacci, alguma coisa assim. Dá uma olhada lá. Beleza? A gente se vê na próxima aula daqui a pouco.